Saudações a todos. Vamos retomar nosso curso de Física Fundamental 3 e curso este ministrado no âmbito do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém. E o tópico a ser tratado neste momento, nesta aula, é intitulado Lei de Gauss aplicada à eletrostática. Muito bem. Inicialmente, vamos considerar uma determinada região do espaço euclidiano de 3 dimensões. Vamos considerar o espaço euclidiano de 3 dimensões com eixo x, y e z. E vamos considerar então uma região qualquer do espaço euclidiano de 3 dimensões. E esta região com uma determinada, aqui nós estamos tentando desenhar, traçar uma determinada superfície, qualquer que seja a superfície, e sobre essa grande superfície nós vamos escolher uma pequena superfície, aqui uma pequena parte da superfície, por assim dizer, e então vamos designar aqui algumas grandezas matemáticas geométricas importantes. Primeiro vamos considerar que essa pequena superfície ela está disposta, a sua disposição geométrica no espaço euclidiano de 3 dimensões é dado por um versor chamado versor de área. O versor de área, como o próprio nome sugere, trata-se de um vetor cujo módulo é igual a 1 e este versor é geometricamente disposto de tal maneira que o versor está a 90 graus em relação à superfície, essa determinada superfície, em um determinado e particular ponto da superfície. Então, se supusermos inicialmente um determinado ponto, no caso este ponto, então nós determinamos aqui o versor, N versor, e este versor, denominado versor de área, indica qual é a disposição geométrica em um espaço euclidiano de 3 dimensões desta pequena superfície aqui, designada em verde. E este versor precisa ser necessariamente perpendicular a uma superfície imaginária, uma superfície plana com torção igual a zero e com curvatura igual a zero, uma superfície perfeitamente plana que tangencia a superfície em verde neste ponto em particular. Então, mais uma vez, considere uma superfície maior e um retalho, ou por assim dizer, uma pequena área da superfície maior, aqui representada em verde. Esta superfície maior pode ou não possuir, ser dotada de um determinado grau de curvatura. O que interessa é que, dado um ponto qualquer, nós consideramos uma superfície imaginária perfeitamente plana, que tangencia o ponto, e o versor de área é perpendicular a tal superfície, a referida e aqui citada superfície imaginária perfeitamente plana. Então, esse versor ele é perpendicular a uma superfície perfeitamente plana que tangencia a superfície verde no ponto P, neste ponto em particular. Muito bem, então agora, e a área associada à superfície, então nós sabemos que dado uma superfície, a essa tal superfície nós podemos associar e calcular uma determinada área. Então esta área, nós vamos indicar aqui pelo vetor delta A subíndice I, na mesma direção do versor de área N versor, certo? E vamos considerar que através da superfície passa, por assim dizer, um determinado campo, que no caso em particular é o campo eletrostático, o campo elétrico, um campo elétrico que varia nas coordenadas espaciais x, y e z e é constante ao longo do tempo. Então, nós temos aqui um campo elétrico qualquer, vamos escrever assim, campo elétrico é subíndice I, e este campo elétrico, os vetores campo elétrico transitam, interceptam e atravessam esta superfície verde neste ponto. Então existe um ângulo, vamos considerar um ângulo θ entre o versor de área e o campo elétrico. Ou, em outras palavras, um ângulo θ entre o vetor delta A
subíndice I, e o campo elétrico é subíndice I. Subíndice I indicando que, dado uma superfície macroscópica, nós estamos escolhendo uma quantidade muito pequena da superfície, uma parte da superfície cuja área é muito pequena. Então nós estamos considerando que a área maior é dividida em várias sub-áreas, tais como várias superfícies, tais como a superfície verde, e cada pequena, minúscula e microscópica superfície, por assim dizer, a ela nós associamos uma determinada quantidade de área e um vetor campo elétrico que intercepta, que transita de um lado ao outro da superfície, e, portanto, o campo elétrico atravessa a superfície neste ponto e nesta direção em particular. Então, nós vamos aqui rapidamente indicar N versor, é o versor de área, versor, vamos denominar como versor de superfície. E lembre-se que, dado uma superfície, existe uma área associada à superfície. Observando minhas notas de aula aqui, acompanhando com minhas notas de aula, o módulo do N versor obviamente é igual a 1. Em se tratando de versor, necessariamente o módulo deve ser igual a 1. E outra importante informação é de que o N versor é perpendicular a uma superfície perfeitamente plana, a qual tangencia a superfície original, a superfície em questão, no ponto P. Muito bem. E N versor é perpendicular a esta tal superfície plana, superfície perfeitamente plana. E nós então agora podemos calcular tranquilamente aqui o fluxo, e a lei de Gauss está intimamente associada à quantidade de fluxo de um determinado campo vetorial que atravessa uma determinada superfície essa com uma determinada área. Então, aqui nós podemos definir a quantidade de fluxo associada ao campo elétrico EI, e essa quantidade de fluxo do vetor campo elétrico é definida como o campo elétrico I produto escalar. Vamos aqui utilizar produto escalar com o elemento de área associado à superfície. Então, esta operação é denominada de produto escalar, e nós estamos estudando o cálculo vetorial em um mini curso que está disponível no canal intitulado Professor Damião Beira e FPA Campus de Santarém, disponibilizado e sediado na plataforma do YouTube. Então, nós estamos ministrando, tentando organizar e apresentar cursos e mini cursos, e neste momento estamos organizando um curso e um mini curso sobre cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões. Em tal curso, nós estamos tratando sobre produto vetorial, produto escalar e assuntos associados, assuntos relacionados. Muito bem, então a lei de Gauss está associada, repito, diretamente relacionada a como calcular, como nós devemos proceder para calcular. Essa é uma das contribuições do grande matemático Gauss. E na lei de Gauss em particular, a motivação é como calcular o fluxo de um determinado campo vetorial que atravessa uma determinada superfície essa associada, dotada de uma determinada área. Então, aqui nós estamos calculando esta grandeza, delta φ, usando essa letra grega φ, no formato maiúsculo. Nós estamos calculando o fluxo do vetor campo elétrico, através de uma superfície
dotada de área, ou uma superfície com área, uma superfície de área, vamos tentar escrever módulo desse vetor. Uma vez que a área é uma grandeza escalar, para retirar a grandeza escalar desse vetor é necessário então calcular o módulo. Muito bem, e agora vamos considerar aqui que delta A, o vetor delta A subíndice I é igual a N versor subíndice I indicando um determinado pedaço da superfície em meio à superfície maior. Então, trata-se aqui da iésima superfície em questão. E o I é um número natural, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 até N, onde N é um número natural, diferente de zero. Então, vamos agora continuar. Então, observem que, revisando, nós apresentamos os detalhes sobre a superfície, a superfície menor aqui, designada pelo subíndice I, como que se comporta o versor de área, o versor de superfície. Por ser versor, apresenta módulo igual a 1 e é sempre perpendicular a uma superfície perfeitamente plana. E essa superfície perfeitamente plana, por sua vez, ela tangencia a superfície em verde aqui no ponto P, de modo que nós podemos calcular o fluxo do vetor campo elétrico através desta tal superfície de área delta IA, e lembra-se que delta A é um vetor e pode ser escrito delta A subíndice I igual a N versor subíndice I, módulo de delta A subíndice I. Continuando, vamos então calcular o fluxo total do vetor campo elétrico, sobre toda a superfície considerada inicialmente. Para tanto, nós devemos dividir a superfície em um número N de superfícies menores e aplicar o limite, mais rigorosamente 2 limites, fazendo uso e usufruindo do cálculo diferencial integral, dos conceitos bem estudados e apresentados pela análise real, e mais especificamente sobre a soma de Riemann, sobre o tratamento que o matemático Riemann fez para tentar formalizar, por assim dizer, a estrutura algébrica do cálculo integral. Então, aqui nós vamos calcular agora o fluxo total do campo elétrico, que é exatamente a matéria, o interesse, o foco da lei de Gauss, é calcular fluxo de campos vetoriais que atravessem ou que atravessam uma determinada superfície em um espaço euclidiano de 3 dimensões. Então, agora, calculando o fluxo total, pois nós apresentamos a expressão para o fluxo do vetor campo elétrico sobre uma pequena superfície. Então, agora nós vamos, observe, vamos aplicar dois limites sobre o somatório. Então, vamos somar de 1 até N, ou seja, vamos dividir a superfície maior em um número, em N subsuperfícies. Então, nós temos uma superfície maior disposta em um espaço euclidiano de 3 dimensões e nós, por conveniência matemática, usufruindo inspirado e motivado no tratamento matemático de Riemann, na proposta de Riemann, nós vamos dividir esta tal superfície em um número de N, um número natural N de superfícies. Então, vamos considerar o fluxo de cada superfície em particular, o fluxo do vetor campo elétrico sobre cada superfície, através, de cada superfície em particular. Aqui está. Então, temos o somatório, o subíndice I, variando de 1 até N, o número total de superfícies. E agora, vamos considerar que o número de superfícies tende a infinito. Então, vamos considerar
que nós estamos dividindo esta macro superfície em infinitas superfícies menores. E obviamente, quando nós dividimos esta superfície em superfícies menores, a área da subsuperfície tende a zero. Então, é de se esperar, é intuitivo entender que o módulo dessa quantidade de área associada à superfície tende a zero à medida que o número de superfícies tende a infinito. Então, aplicando esses dois limites, nós obtemos o que no cálculo integral é denominado como integral, e aqui, como se trata do produto escalar, trata-se de um produto escalar, e esse elemento é elemento de área. Então, nós vamos aqui, como se calcula no âmbito da geometria euclidiana e do espaço vetorial euclidiano de três dimensões. Se o objetivo é calcular, recordando rapidamente, se o objetivo é calcular comprimento, então é possível utilizar uma dimensão. Se o objetivo é calcular área, é possível utilizar duas dimensões. E se o objetivo é calcular volume, é necessário fazer uso de três dimensões. Então, aqui para o cálculo de área, nós fazemos uso de duas dimensões. Então aqui nós temos duas integrais, um processo de soma infinitesimal. O que é a integral? Estudaremos oportunamente no âmbito do cálculo vetorial. A integral é uma espécie de transição da soma no espaço discreto para a soma em espaço contínuo. Então, aqui nós vamos considerar o produto escalar entre o campo elétrico e o elemento infinitesimal de área, desaparecendo aí a questão dos subíndices I. Então, nós temos mais uma vez o subíndice I e o somatório, o operador de soma em espaço discreto, está associado a uma soma em espaço discreto. E a transição é realizada para uma soma no espaço contínuo e, portanto, com infinitas áreas, número de sub-áreas tendendo ao infinito e, por conseguinte, o módulo da sub-área tende a zero. Então, nós temos uma integral dupla de área, ou uma integral dupla de superfície, como em alguns livros. E aqui nós temos o elemento infinitesimal de área associado a determinada superfície. Então, nós precisamos aqui observar que o vetor D, o vetor dA, elemento infinitesimal de área, pode ser reescrito como N versor de superfície, módulo de dA. E em muitos livros, o módulo de dA vetor é designado como dA, em muitos livros. Muito bem, então este é um elemento, e em alguns livros também assim, D2. Esse 2 não indica expoente, pelo contrário, indica número de variáveis associadas ao elemento infinitesimal. Então, para a área, nós precisamos de duas coordenadas, esse 2 indica as duas coordenadas, e, portanto, não se trata de expoente. Então, mais uma vez, este é o elemento infinitesimal de área. Vou fazer uma breve observação, uma rápida observação, de que a integral, vamos aqui estabelecer essa nomenclatura, esta integral pode ser, aqui é denominada como integral dupla de superfície aberta. E agora nós temos a integral dupla, pois para cada integral atua sobre uma coordenada em particular. Integral dupla de superfície fechada. Devemos recordar que em geometria euclidiana de três dimensões, uma superfície pode ser aberta e pode existir certamente uma superfície fechada. Vamos apagar
do quadro, a superfície do quadro, o papel está registrado sobre a superfície do quadro, superfície essa que se associa a uma determinada área. É possível então calcular a área da superfície desse quadro. Faço referência a isso devido ao fato de que nós estamos falando sobre como calcular a integral dupla de área. Agora vamos definir aqui rapidamente, vamos definir o ângulo sólido, ou mesmo, ou em outra denominação, o ângulo em 3 dimensões. Em geral, nós tratamos durante o estudo da trigonometria do círculo, durante o estudo de geometria euclidiana ao longo da nossa formação durante o primeiro e segundo grau, nós estudamos ângulo, e o ângulo está associado a um plano, está associado ao ângulo entre duas retas ou ao ângulo entre duas superfícies. E então, em geral, o ângulo pode ser entendido como algo que está disposto em duas dimensões. Agora nós vamos estudar uma generalização do ângulo denominada ângulo sólido. E ângulo sólido tem muita relação com a ideia de volume. Muito bem, então a unidade, em geral, os livros designam aqui essa quantidade como ângulo sólido, e isso em geral a unidade é denominada estero ou estero-radiano. Nós utilizamos o radiano para indicar ângulo, em geral utilizamos essa nomenclatura, e agora para esse tipo de ângulo denominado ângulo sólido nós utilizamos uma nomenclatura aqui escrita como estero-radiano. Então vamos tentar ilustrar a questão do ângulo sólido. Vou tentar aqui. Então vamos considerar este ponto O, a origem, e aqui vamos entender algo em 3 dimensões. Então vamos recordar da figura da estrutura geométrica tridimensional denominada de cone. Então vamos analisar um cone para entender melhor como definir um ângulo sólido. Então aqui nós vamos considerar, observe, um cone, certo? Então um cone é uma estrutura geométrica que está disposta e que ocupa 3 dimensões necessariamente. Então nós vamos entender que essa região do cone, a abertura, o ângulo de visada, por assim dizer, aqui emprestando conceitos da óptica geométrica, uma espécie de ângulo de visada de um determinado observador, de uma determinada máquina, uma câmera de observação, por exemplo. Então nós temos, inspirando-se em uma câmera, um ponto de observação, e nós podemos definir aqui como ângulo sólido esta região tridimensional do cone, e aqui nós vamos definir a área, ΔA, a área da tampa do cone neste ponto, ΔA. Também podemos considerar aqui imagine esse cone como uma casca de sorvete, certo? Então, vamos aqui tentar desenhar uma outra superfície que sofre uma espécie de corte de secção transversal, mas uma secção transversal com uma determinada inclinação em relação a esse corte de secção transversal aqui. Então a esse corte nós atribuímos uma área ΔS, uma quantidade de área ΔS associada a esta superfície, que é uma espécie de tampa, por assim dizer, do cone cortada diagonalmente, uma espécie de área, uma espécie de superfície de secção transversal cortada diagonalmente. E vamos tentar escolher um ponto e ligar este ponto, aqui tentar fazer esse desenho. Este ponto está sobre esta superfície inclinada, e nós vamos considerar
distância entre o ponto O e este ponto sobre a superfície de secção transversal cortada diagonalmente. Então, vamos designar como R. E este R é exatamente o comprimento deste eixo. O desenho não está adequado, não está bem traçado, bem desenhado. De todo modo, a intenção é considerar um eixo, e esse eixo interno ao volume do cone, de modo que o eixo por assim dizer, é equidistante em relação às retas que compõem ou que formam a superfície do cone. Então imagine o ponto de convergência ou de divergência do cone. Infinitas retas geram uma superfície, portanto geram todo o volume interno do cone com uma determinada superfície lateral. E nós podemos imaginar um eixo equidistante em relação às paredes, né, a superfície que constrói o cone, efetivamente. E este eixo equidistante em relação às paredes é exatamente esse eixo. Então vamos considerar aqui raio R associado e vamos considerar um ângulo θ de inclinação entre esta superfície de secção transversal inclinada e esta superfície de secção transversal perfeitamente perpendicular ao eixo de simetria, por assim dizer. Simetria, a exemplo do cilindro, possui um eixo de simetria axial. Esse aqui também é um eixo de simetria, por assim dizer, do cone, da estrutura volumétrica do cone, tridimensional do cone. Então, esta superfície de secção transversal está associada a um corte perpendicular a esse eixo imaginário equidistante em relação à superfície do cone. Ao passo que esta superfície ela possui um ângulo θ em relação ao plano que é cortado, por assim dizer, né, obtido por meio ou a partir do corte a 90 graus em relação ao eixo de simetria do cone. Então, nós podemos considerar aqui o versor, o N versor, o versor de superfície desta área, desta superfície com área ΔS, e o R versor. R versor exatamente aqui, propositalmente e convenientemente na mesma direção do raio R, certo? E perpendicular a esta superfície de secção transversal. Aqui, a primeira, dotada de área ΔA. Então, nós temos este ângulo de acordo com a geometria euclidiana. Nós aprendemos durante o primeiro e o segundo grau sobre semelhança de triângulos, e a semelhança de triângulos permite afirmar que esse ângulo θ é exatamente igual a este ângulo entre os versores, uma vez que cada versor, N versor, é perpendicular à área de secção transversal dotada de área ΔS, e o R versor é perpendicular à superfície de secção transversal perpendicular ao eixo de simetria do cone. Muito bem, então o ângulo sólido, observe, o ângulo sólido é definido como a quantidade de área, não é? O elemento de área associado à superfície de secção transversal perpendicular ao eixo coaxial, por assim dizer, o eixo de simetria do cone dividido pelo raio, por este raio, elevado a expoente 2. Esta é a definição matemática. Muito bem, nós sabemos que N versor, o versor de superfície, N versor, é igual a R versor em termos de módulo. E uma vez que são versores, o módulo deve ser necessariamente igual a 1. Então, mais uma vez, aqui, N versor indica o versor de superfície com área ΔS. E R versor indica o versor de superfície com área ΔA. Muito bem. Outro detalhe importante é de que N, produto escalar entre N versor e R versor, é igual
ao módulo de n inversor, módulo de m inversor, cosseno de θ. Uma vez que o módulo de n inversor é igual a 1, o módulo de m inversor é igual a 1, então nós temos como resultado a função trigonométrica no âmbito da trigonometria do círculo, denominada cosseno do ângulo θ, desse ângulo θ. Muito bem. Agora vamos apagar rapidamente esta dúvida sobre qual área apagar. Vamos apagar esta determinada faixa do quadro, faixa de superfície do quadro, e agora vamos utilizar esta para definir aqui, observar que ΔS, que ΔA, a quantidade de área associada a esta superfície de secção transversal perpendicular ao eixo de simetria do cone, esta quantidade de área ΔA é igual à quantidade de área ΔS, ou seja, a área associada à superfície de secção transversal cortada, por assim dizer, de forma inclinada com ângulo θ, multiplicado pelo cosseno de θ, ou seja, uma espécie de projeção desta área, dessa superfície de secção transversal inclinada sobre a superfície de secção transversal não inclinada, que está exata e precisamente a 90 graus em relação ao eixo de simetria do cone. E então, se nós considerarmos esta projeção com base na trigonometria do círculo, como que isso pode ser feito? Considerando o diâmetro. Se admitirmos, se supusermos o diâmetro deste círculo, desta área, por assim dizer, vamos considerar, aqui não é exatamente um círculo, mas vamos considerar este eixo, um determinado eixo, e esse eixo pode ser projetado de acordo com a trigonometria do círculo, utilizando a função cosseno sobre, agora sim, sobre esta outra superfície, cuja área é ΔA. Muito bem. E ΔA pode ser reescrito como ΔS, N versor produto escalar com N versor. Também pode ser reescrito dessa forma. E assim, a quantidade de ângulo sólido, que é igual a ΔA dividido por R2, pode ser reescrita como ΔS, produto escalar de N versor com N versor, tudo isso dividido por R pelo raio elevado a expoente 2. Continuando, neste momento vamos calcular o ângulo sólido máximo. Qual é o ângulo sólido máximo associado a um ponto de observação, a um ponto de visada aqui no ponto, aqui coincidindo com o ponto O? Então, para nós considerarmos o ângulo sólido máximo, é necessário abrir, por assim dizer, o volume interno do cone, de modo que, se o cone for totalmente aberto, o cone transformar-se-á em uma esfera imaginária. Então, qual é o ângulo sólido máximo associado a um cone de abertura com abertura total? Ou seja, em outras palavras, a um cone que transforma-se em uma esfera imaginária. Vamos agora fazer uso das expressões aqui apresentadas rapidamente e vamos considerar, considerando o ponto O, vamos utilizar outra coloração, ponto O, no ponto de convergência e divergência do cone, certo? Ponto O coincidindo com o
centro da esfera, coincidindo com o centro de uma determinada esfera. Então, considere esta coincidência em termos de posição. O centro da esfera imaginária coincidindo com o ponto central do cone, o ponto de convergência e divergência do cone, a partir do qual se calcula o ângulo sólido. E nesse caso em particular, o ponto O, né, esse tal ponto O, esse ponto O está localizado obviamente no interior da superfície esférica, e vamos aqui, se é redundante ou não, vamos registrar que agora a superfície esférica é fechada. Então vamos tentaremos aqui desenhar muito precisamente uma esfera, e essa esfera com um centro, né, que é característico da esfera, um centro a partir do qual diverge e converge infinitos raios, e este ponto é equidistante em relação à superfície da esfera, ou seja, qualquer que seja o ponto na superfície da esfera estará sempre a uma distância denominada de raio da esfera. Portanto, trata-se de um ponto equidistante em relação aos infinitos pontos da esfera. Então, vamos aqui tentar considerar o raio R, o R versor, o versor radial na direção de R, e aqui o N versor. Eu estou desenhando fora de escala, obviamente que os tamanhos não são diferentes, são exatamente iguais, mas eu os coloco aqui de forma diferente para efeito efeito didático, de permitir uma melhor visualização. Por que os tamanhos não são diferentes? Porque o módulo de R versor é igual a 1 e o módulo de N versor é igual a 1. Muito bem, então aqui nós temos N versor, produto escalar com R versor, isso é o módulo de N versor, módulo de R versor, cosseno do ângulo entre eles. Como o ângulo é igual a 0 grau, o cosseno de 0 grau é igual a 1. E o N versor, produto escalar com R versor, é rigorosamente igual a 1 neste caso. E agora, o infinitésimo, aqui nós temos uma quantidade macroscópica de ângulo sólido associada a uma quantidade macroscópica de área relacionada a uma determinada superfície. Vamos generalizar este resultado para um infinitésimo de área, infinitésimo de ângulo sólido, relacionado diretamente ao infinitésimo de área de uma determinada superfície. Então, aqui nós temos ds, N versor, produto escalar com R versor, sobre R2. Então, neste caso em particular, nós temos quantidade infinitesimal de ângulo sólido igual a ds cosseno de θ dividido por R elevado a 2, e neste caso aqui estudado nós temos cosseno de 0 grau dividido por R elevado a 2, e esse resultado é ds dividido por R elevado a 2, uma vez que cosseno de 0 grau, de acordo com a trigonometria do círculo, é igual a 1, rigorosamente igual a 1. Muito bem. Vamos, neste momento, escolher qual o sistema de coordenadas. Uma vez que nós estamos escolhendo uma superfície esférica, então, para efeito de simplicidade matemática, vamos usufruir das simetrias ou da simetria associada à esfera e escolher convenientemente, apropriada e convenientemente, providencialmente, um elemento infinitesimal de área em coordenadas esféricas. E ressalto que nosso curso de cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, neste tal curso nós estaremos estudando sistemas de coordenadas, sistemas de coordenadas cartesianos, sistemas de coordenadas cilíndricos, sistemas de coordenadas esféricas, e em outros minicursos estaremos
generalizando para coordenadas curvilíneas de uma forma mais ampla e mais geral. Então, apagando esta faixa, essa superfície, essa faixa de superfície do quadro do vidro, vamos escolher o sistema de coordenadas esférico, que está associada à esfera. Então, esse sistema de coordenadas é R e θ, são 3 coordenadas, uma vez que nós estamos considerando 3 dimensões, um espaço 3-dimensional. Raio R, evolução radial de qualquer ponto, evolução associada ao ângulo polar, né, em relação ao eixo Z, e um ângulo azimutal φ associado à evolução das latitudes, por assim dizer, no âmbito da topografia, da geografia. É comum fazer, quando analisa-se a superfície do nosso planeta, considerando tratar-se de aproximadamente de uma esfera aproximada. Então nós temos o ângulo θ associado ao ângulo polar, relacionando a evolução, né, tratando aqui, medindo e aferindo a evolução da latitude, ao passo que o φ, ângulo azimutal, por sua vez, faz a aferição e mede a evolução das longitudes sobre uma superfície esférica. Então essas são as denominadas coordenadas esféricas. Então, se o sistema de coordenadas é esférico, as coordenadas esféricas são rigorosamente essas. E o elemento infinitesimal de área neste sistema de coordenadas é ds igual ao raio elevado a 2 seno de θ, seno do ângulo polar, infinitésimo de variação do ângulo polar multiplicado por infinitésimo de variação do ângulo azimutal. Repito e reitero que durante nossos minicursos que ocorrem, que são ministrados aqui no âmbito do Instituto Federal Campus Santarém, nós estaremos detalhadamente fazendo as demonstrações associadas aos conceitos que são utilizados aqui no nosso curso de Física Fundamental 3, porém os detalhes são omitidos por questões de caráter didático e da exiguidade do intervalo temporal que nós dispomos para ministrar o curso. Muito bem, então agora o infinitésimo de ângulo sólido se associa com o infinitésimo de área dividido pelo raio elevado a 2. Então nós podemos calcular aqui, considerar o infinitésimo de ângulo sólido, elemento infinitesimal de área dividido por R elevado a expoente 2. Então temos seno de θ d φ dividido por R2. Então R2 divide com R2, considerando que existe a esfera, e se existe a esfera, o raio é maior do que zero. E repito, oportunamente nós estaremos fazendo um breve resumo, uma breve observação para falar em nível de análise linear, muito resumidamente, sobre divisão, sobre limites que geram divergências para o infinito, ou mesmo divisão de zero por zero, gerando soluções infinitamente degeneradas. Então, nesse caso, não se trata de soluções infinitamente degeneradas, então nós temos seno de θ d φ. Agora, vamos calcular o ângulo sólido total. Como calcular o ângulo sólido total? O ângulo sólido total, nesse caso, é calculado pela integral. E por que a integral é uma integral dupla de área? Pelo fato de que o infinitésimo do ângulo sólido está associado certamente ao infinitésimo, em termos infinitesimais, por assim dizer, ao infinitésimo de área. Então nós temos uma integral de área de infinitésimo de ângulo sólido para calcular o ângulo sólido total. Uma vez que o ponto de convergência e divergência ou o ponto de visada de observação
da câmera hipotética, do aparelho de observação hipotético, está no interior da superfície e, para efeito de simplicidade matemática, coincide tridimensionalmente com o centro da esfera, então nós temos uma superfície fechada, de modo que nós devemos indicar a superfície fechada desta forma: integral dupla de superfície fechada. Então, repito uma vez que o ponto de convergência e divergência do cone está no interior de uma superfície fechada. Então, necessariamente, precisamos considerar uma integral dupla de superfície fechada. E agora, substituir, então somente substituir ds sobre R2, e esta substituição gera seno de θ dθ dφ. Pois bem, vamos continuar e agora calcular a integral dupla de superfície fechada, considerando a superfície de uma esfera. Vamos então calcular o ângulo sólido máximo e, se a superfície é esférica, observe com bastante atenção, tentar ilustrar para nós verificarmos. Aqui está o eixo Z e aqui o ponto de origem do sistema de coordenadas coincidentes geometricamente, tridimensionalmente, com o centro da esfera. Então nós temos raio R, ângulo θ, e o raio R projetado sobre o plano equatorial. Recordando que o plano equatorial, de acordo com a geografia, com a ciência denominada geografia, conhecida por nós como geografia, e suas áreas, sub-áreas correlatas, como topografia, entre outras, aqui nós temos, em geral, a projeção do raio R sobre o plano equatorial. O plano equatorial divide a esfera em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, e nós temos um ângulo, né? Aqui, eixo X, eixo Y, nós temos um ângulo aqui. A projeção indica então o ângulo, fica o ângulo azimutal associado à evolução das longitudes, não é? Sobre a borda, por assim dizer, sobre deste círculo gerado pela secção transversal do plano equatorial sobre a esfera, e temos o ângulo θ, o ângulo polar, responsável por aferir, medir e acompanhar a evolução das latitudes sobre a superfície. Então, o ângulo θ nós já verificamos, né? Estamos estudando como temática, também subtemática do nosso curso de cálculo vetorial. Aqui o ângulo θ varia entre 0 e 180 graus, ou π radiano, e o ângulo φ, o ângulo azimutal, varia entre 0 e 360 graus, denominado por 2π radiano. Muito bem. Então, considerando os intervalos, os ranges, os intervalos de integração destas integrais, nós temos integral de 0 a 2π, integral de 0 a π no ângulo polar θ, seno de θ no ângulo polar, dθ, infinitésimo do ângulo polar, infinitésimo do ângulo azimutal. Então devemos calcular esta integral. Procedendo no cálculo desta integral de superfície fechada, e lembre-se que agora esses intervalos indicam que a superfície é fechada. Θ variando de 0 até 180 e φ fechando a superfície de 0 até 360. Necessariamente a superfície esférica está devidamente fechada aqui nessas duas integrais, considerando as duas integrais. Então vamos fazer a integral. Primeiramente, vamos calcular a integral, assim, 0 a 2π
infinitésimo do ângulo azimutal, integral de 0 a π seno de θ dθ, pelo fato de que o ângulo θ possui range de variedade, intervalo, ou seja, o espaço onde ele existe, o subespaço é de 0 a 180 graus, e o ângulo φ está existindo no subespaço, por assim dizer, de 0 a 360 graus. Então, como calcular, já fazendo uma breve observação e resgatando o cálculo diferencial e integral, a derivada do seno de θ em relação ao ângulo θ é igual ao cosseno de θ. E a integral do seno de θ é igual a menos o cosseno de θ como resultado. E se a integral possui limite, no caso de A até B, este resultado é submetido ao limite inferior A, limite superior B. Muito bem, então isso gera como resultado menos cosseno de B, cosseno do limite superior, menos o cosseno, menos o menos cosseno do limite inferior. Então isso é equivalente a menos cosseno de B mais cosseno de A. Muito bem. Então, aplicando o caso particular de 0 até π de seno de θ dθ, nós temos como resultado menos, substituindo o A e o B, o A como 0 e o vamos fazer aqui menos cosseno de θ submetido ao intervalo com limite inferior igual a 0 e com limite superior igual a π. Então nós temos menos cosseno do ângulo π menos cosseno do ângulo 0. Então nós temos menos cosseno de π menos 1 multiplicado por menos 1 igual a mais 1 cosseno de 0 grau. De acordo com a trigonometria do círculo, cosseno de 0 grau é igual a 1 e cosseno de π é igual a menos 1. Então nós temos menos 1 mais 1. Menos 1 multiplicado por menos 1 é igual a mais 1, somado com mais 1 nós temos mais 2. Agora vamos calcular, por fim, voltar ao cálculo da integral aqui, para encontrar o ângulo sólido máximo. Para encontrar o ângulo sólido máximo, nós precisamos concluir a integração fazendo 0 a 2π sobre o infinitésimo do ângulo azimutal, multiplicado por 2, resultado da integral de seno de θ dθ no intervalo entre 0 e π. Nós aprendemos no âmbito do cálculo diferencial e integral que uma constante sem qualquer perda de generalidade pode ser retirada do processo de integração, de modo que 2, uma constante numérica, 2, 0 a 2π, integral de dφ. E então vamos calcular aqui, considerando, fazer uma outra observação rapidamente, considerando que a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, contanto que n mais 1 seja diferente de 0, ou seja, n seja diferente de menos 1, para evitar o zero no denominador e evitar então divergências para o infinito ou mesmo soluções infinitamente degeneradas. De modo que a integral de dφ é igual a 2, integral de 0 a 2π, φ elevado a expoente 0, nós sabemos que φ é um termo elevado a expoente 0 é igual a 1, dφ, e isso é igual rigorosamente a 2, φ elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1 no denominador, e tudo isso submetido ao intervalo de integração entre 0 e 2π. Então nós temos 2, φ elevado a 0 mais 1 é φ elevado a 1, e todo termo elevado a expoente 1 é exatamente o próprio termo. Então φ elevado a expoente 1 é igual a φ, dividido por número 1. E todo número dividido por 1 é igual ao próprio número. Então, muito bem, nós temos φ aqui de 0 a 2π. Substituindo, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, nós temos 2π menos 0, limite superior menos limite inferior, isso é igual a 4π. Então este resultado
resultado do ângulo sólido máximo. Observe, o ângulo sólido máximo, o resultado é igual a 4π esferoradiano. 4π esferoradiano. Então, o ângulo sólido máximo é 4π esferoradiano. Muito bem. Agora vamos considerar o caso, mais uma vez, esse ângulo sólido máximo é calculado quando nós consideramos que o ponto O, o ponto de observação, o ponto de visada de observação do mesmo ponto de convergência e divergência de um cone está no interior, exatamente no interior de uma determinada superfície fechada. Vamos considerar o outro caso, o caso quando o ponto O, outro caso, está associado à situação física, geométrica, em que o ponto O, leia-se o ponto de convergência e divergência do cone ou mesmo o ponto de visada, de observação de um determinado aparelho de filmagem, por exemplo, uma câmera compensiva. Então, aqui, o ponto O, vamos afirmar que o ponto O está localizado em uma região tridimensional externa à superfície fechada, a uma determinada superfície fechada. Então vamos considerar que a superfície fechada é uma superfície, para efeito de simplicidade matemática, uma superfície esférica fechada. Embora a superfície esférica seja necessariamente fechada, nós vamos aqui de forma redundante ressaltar, destacar, enfatizar repetidamente esta questão. Então vamos considerar, tentar ilustrar a situação em que nós temos aproximadamente esfera, vamos desenhar, então vamos considerar que o ponto O está fora, uma região externa à superfície esférica. E vamos considerar que um determinado cone, e aqui nós temos raio aí da esfera. Então nós temos aqui R inversor e nós temos N inversor. Aqui, no lado diametralmente oposto, nós temos R inversor, nós temos menos N inversor. Destacar o sinal de menos. Então, observe, nós temos uma determinada superfície aqui, neste lado da esfera, onde o R inversor e o N inversor estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ao passo que
numa região diametralmente oposta, nós temos o R inversor e o N inversor, a saber, o versor de superfície, aqui está como N inversor, pois está na mesma direção de N inversor e no sentido contrário do versor de superfície original, N inversor. Então nós temos N menos N inversor. E R inversor está associado à direção radial do raio da esfera. Então agora vamos tentar calcular o ângulo sólido total. Como calcular o ângulo sólido total? O ângulo sólido total, nestas circunstâncias, também é calculado considerando a superfície fechada. Então nós temos sim a superfície fechada. Essa superfície fechada, nós já sabemos como escrever o elemento infinitesimal de ângulo sólido, como ds dividido por R2, N inversor, produto escalar com R inversor. Muito bem. E nós podemos considerar que o elemento infinitesimal de área em coordenadas esféricas é R2, R elevado ao expoente 2, seno de θ, de θ infinitésimo do ângulo polar, infinitésimo do ângulo azimutal. Então, o ângulo sólido total pode ser reescrito como R2, R elevado ao expoente 2, seno θ de θ de φ, dividido por R elevado ao expoente 2, N versor, versor perpendicular à superfície, R versor entre parênteses. Então, este ângulo sólido pode ser, mais uma vez, reescrito como seno de θ de θ de φ, e aqui N versor produto escalar com R versor. Muito bom. Pois bem, vamos apagar esta faixa da superfície do quadro e continuar o tratamento. Então, aqui, para nós encontrarmos o ângulo sólido total, considerando a superfície esférica fechada, aqui está a integral dupla de superfície fechada, nós precisamos considerar que assim, dado o ângulo polar aqui no eixo Z, vamos considerar imaginariamente o eixo Z, o ângulo polar vai de 0 até 180 e o ângulo azimutal vai de 0 até 360, então nós podemos dividir a superfície esférica em duas superfícies complementares entre si, né? E essa divisão nós faremos utilizando o ângulo azimutal, que é o ângulo azimutal φ. Então nós vamos considerar a primeira parte entre 0 e π para o ângulo, o primeiro range, o primeiro intervalo. Nós sabemos que o máximo é de 0 a 2π para o ângulo azimutal φ. Nós vamos considerar a primeira região em relação a esse ponto O externo à superfície fechada. Vamos considerar que a primeira região está aqui. Considerando o plano equatorial, esta região aqui entre 0, dando a volta aqui até 180 graus. Então, toda essa região, N versor, está na mesma direção. Assim, N versor e R versor tem essa configuração. Então, nós temos aqui de 0 a π com relação ao ângulo polar. Então, isso contempla, isso varre, por assim dizer, né? Isso contempla e delimita toda a superfície esférica que está oposta, por assim dizer, ao ângulo θ, quer dizer, ao ponto O, na superfície oposta. Aqui a superfície frontal em relação ao ponto de visada do cone, e nós temos a superfície diametralmente oposta. Então aqui, considerando a superfície diametralmente oposta, nós temos cosseno de θ, dθ, e nós temos N inversor, produto escalar,
com R inversor, certo? Mais, então a superfície que está frontal, localizada, disposta geometricamente de forma frontal em relação ao ponto de observação, ao ponto de convergência e divergência do cone, então nós vamos considerar a variável φ, a variável azimutal, o ângulo azimutal φ, variando então de π até 2π. Então, dφ integral de 0 a π cosseno de θ dθ. E neste caso, o versor de superfície é menos n versor produto escalar com R versor. Menos n versor produto escalar com R versor. Então, como nós devemos tratar? Observe. Então, nós precisamos calcular as integrais. Aqui está, observe, menos n versor, pois está na mesma direção em sentido contrário a n versor. Então, trata-se de um outro versor de superfície. Então, agora, vamos apagar esta faixa de superfície do quadro. E vamos agora analisar, vamos calcular. Nós já sabemos qual é o resultado para a integral de 0 a π de cosseno de θ dθ. Nós calculamos há poucos minutos atrás. Este resultado é igual a 2. Nós já sabemos. E apagando a ilustração, nós então também sabemos que a integral de 0 a π de dφ é igual a φ elevado a 0 mais 1, 0 mais 1 dividido por 0 mais 1, de 0 a π. Então, isso é φ de 0 no intervalo de 0 a π. Então, isso é π menos 0, que é igual a π. Agora, vamos calcular a integral de π a 2π de dφ, no ângulo azimutal, sobre o ângulo azimutal. Então, aqui, φ elevado a 0 mais 1, dividido por 0 mais 1, de acordo com a propriedade de integração, no intervalo variando de π a 2π. Então, nós temos φ variando de π a 2π. Muito bem, então nós temos limite superior menos limite inferior, que também gera π. Então, é possível reescrever esta expressão como π multiplicado por 2, ou seja, o resultado desta integral sobre φ de 0 a π é igual a π, multiplica pelo 2 o resultado da integral de cosseno θ dθ de 0 a π, e nós temos n versor produto escalar com R versor, mais integral na variável φ, no ângulo φ, o ângulo azimutal φ de π a 2π, nós calculamos, vale π, integral, similarmente, analogamente, a integral de cosseno θ dθ entre 0 e π, no intervalo entre 0 e π é multiplicado por 2, e nós temos menos n versor, produto escalar com R versor. Então, esse ângulo total é igual a 0. Uma vez que nós temos a soma de dois termos, em que nós temos este termo e este é denominado elemento inverso para a operação de soma no espaço vetorial dos reais. Lembre-se que o produto escalar é uma operação, matemática que associa dois vetores e cada um desses vetores pertence ao espaço euclidiano de três dimensões, então associa dois vetores provenientes do espaço euclidiano de três dimensões e gera como resultado um número que pertence aos reais, e esse número, por sua vez, pertence ao espaço vetorial dos reais. Então, se nós somarmos o termo mais menos o termo,
isso no espaço vetorial dos reais é considerado como zero, ou seja, o elemento mais o seu respectivo inverso gera o elemento neutro da operação de soma no espaço vetorial dos reais. Então, de forma resumida, nós vamos aqui rapidamente resumir o que nós calculamos até o presente momento. Vamos fazer um breve resumo. Vamos considerar aqui resumidamente que a integral dupla de superfície fechada de ds dividido por r elevado a 2 n versor produto escalar com r versor é igual a 4π estero ou estero radiano. Sob qual circunstância? Quando este resultado é obtido quando o ponto O, ou seja, o ponto de observação, o ponto de visada, ou mesmo o ponto de divergência e convergência de um cone, está localizado na região, ou em uma região, interior à superfície fechada. Ao passo que esta mesma integral de superfície, integral dupla de superfície fechada, ds dividido por r elevado a 2 n versor produto escalar r versor é igual a zero. Para o caso em que o mesmo ponto a que nós se referimos, o ponto de convergência e divergência do cone, está localizado em uma região tridimensional, exterior em relação à superfície fechada. Então, estes resultados são importantes, pois a lei de Gauss é aplicada, a lei de Gauss, resumidamente, foca a atenção, destina a atenção, está interessada em analisar o fluxo de um determinado campo vetorial esse que atravessa uma determinada superfície. Essa superfície pode ser aberta, essa superfície pode ser fechada. Então, a lei de Gauss trata problemas associados a campos vetoriais de velocidade associados à mecânica de fluidos, trata do campo elétrico, nesse caso em particular, no nosso caso em particular, o campo eletrostático, e como que designa, como que determina o fluxo do campo eletrostático. A lei de Gauss também pode ser aplicada ao campo magnético, então nós podemos calcular o fluxo de campo magnético, nós podemos calcular o fluxo de campo vetorial, qualquer que seja, e esse campo vetorial atravessando uma determinada superfície dotada de uma determinada área, seja essa superfície aberta ou mesmo fechada. Vamos aplicar agora estes conceitos sobre ângulo sólido, sobre lei de Gauss para o campo eletrostático. Vamos fazer esta aplicação em particular. Vamos consideremos uma estrutura material dotada de massa e de carga elétrica em repouso, com velocidade vetorial igual a zero vetor, igual a vetor nulo, e portanto com módulo da velocidade vetorial igual a número zero, em relação a um determinado sistema de referência, em relação a um determinado sistema de observadores. Então, vamos considerar rapidamente aqui
sistema de coordenadas cartesiano, x, y, eixo x, y, z. Vamos considerar uma carga elétrica Q. Uma carga elétrica Q, do ponto de vista de uma abordagem simples, mas recordando que trata-se de uma estrutura material pontiforme, né, cujas dimensões são desprezíveis em relação a todas as dimensões envolvidas no problema. Então trata-se de uma estrutura material pontiforme, dotada de massa de carga elétrica. E então nós podemos considerar aqui esse modelo matemático e agora considerar, por exemplo, o vetor R sobre índice linha, considerando que esta carga é a carga geradora do campo elétrico, né? Então vamos considerar uma superfície esférica que está em torno, que circunda, que circunscreve, por assim dizer, em 3 dimensões, a região na qual, o ponto, por assim dizer, aproximadamente na qual está localizada essa estrutura material dotada de carga elétrica. Então, vamos considerar um ponto aqui no espaço com o vetor R e vamos admitir aqui um vetor D. E vamos considerar que esse vetor D está na direção radial. Vamos então admitir que o centro da esfera imaginária, da superfície fechada esférica imaginária, coincide com o ponto no qual está localizada a estrutura material dotada de massa de carga elétrica. Essa é a estrutura material pontiforme do nosso modelo matemático. Então nós já sabemos que, de acordo com o cálculo vetorial, a álgebra vetorial no espaço euclidiano de 3 dimensões, nós já sabemos que R sobre índice linha mais D é igual a R, e portanto o vetor D é igual, aqui resumidamente, omitindo os detalhes, é igual a R menos R sobre índice linha. Sabemos como calcular o módulo do vetor D, isso é igual ao módulo de R menos R sobre índice linha, e esse módulo de D coincide, não é? Pode ser entendido como raio de uma esfera imaginária, de uma superfície esférica fechada, de uma superfície esférica fechada, certo? Cujo centro coincide com a localização de uma estrutura material pontiforme dotada de massa e de carga elétrica. Então nós também sabemos que o versor do vetor D, trata-se aqui do nosso raio da esfera imaginária, é igual ao vetor D dividido pelo módulo do vetor D. Sempre, obviamente, considerando que o módulo do vetor D é maior que zero, nestas circunstâncias. E esse D versor de D pode ser entendido, pode ser reescrito como R menos R sobre índice linha dividido por R menos R sobre índice linha módulo. Muito bem, e agora nós já calculamos em momentos anteriores qual é o campo elétrico gerado por esta carga geradora do campo elétrico. Carga geradora dividido por 4π, epsilon subíndice 0, R menos R sobre índice linha, entre parênteses, preservando a estrutura vetorial, dividido por R menos R sobre índice linha elevado a expoente de 3. Muito bem. Pois bem,
continuando, vamos então considerar o campo elétrico gerado por esta estrutura material conforme dotada de massa de carga elétrica. Então estamos aqui adaptando, né, a disposição geométrica dos vetores de modo que o módulo do vetor D, a distância entre a carga geradora do campo elétrico e o ponto onde se pretende calcular o campo elétrico, esta distância, este vetor D, cujo módulo é exatamente o raio, né, e com relação a essa esfera imaginária, nós estamos considerando uma esfera imaginária que circunscreve ou a carga elétrica, ou em outras palavras, cujo centro da esfera coincide, né, geometricamente, tridimensionalmente, com a posição da carga geradora. Nós vamos então, admitindo que se trata de uma superfície esférica fechada, nós vamos utilizar agora o elemento infinitesimal de área em coordenadas esféricas, tal como utilizamos no tratamento imediatamente anterior a este. Muito bem, então nós podemos aqui considerar que o elemento infinitesimal de área em coordenadas esféricas é o módulo ou seja, o raio, que é equivalente ao módulo do vetor D elevado a expoente 2, seno θ, infinitésimo do ângulo θ, elemento infinitesimal do ângulo θ, elemento infinitesimal do ângulo φ. E este elemento infinitesimal de área, em outras palavras, pode ser reescrito desta forma: módulo elevado a expoente 2 do vetor R menos o vetor R sobre índice linha, seno θ dθ dφ. Muito bem. Agora, em coordenadas esféricas, vamos calcular então o fluxo do vetor campo elétrico e o fluxo do vetor campo elétrico, considerando que a superfície é uma superfície esférica fechada. Então nós temos qual é o procedimento aqui adequado então para calcular, para obter o resultado de qual é o fluxo do vetor campo elétrico que atravessa esta superfície esférica fechada. Então isto é integral dupla de superfície fechada, vetor campo elétrico, produto escalar com elemento infinitesimal de área. Considerando esta, mais uma vez, essa integral dupla de superfície fechada. Muito bem, então agora nós vamos considerar aqui dA vetor como dA módulo N versor, o versor de superfície perpendicular a uma determinada superfície perfeitamente plana. A superfície perfeitamente plana é essa que tangencia a esfera em cada ponto. Então aqui nós temos um N versor, e esse N versor é perpendicular a uma superfície, eu repito, uma superfície perfeitamente plana que tangencia a superfície em questão no ponto P. Muito bem. E o N versor está na direção, como nós podemos observar aqui, desenhar de outra maneira a esfera. Nós temos o versor D, e temos o N versor. Fora de escala, com tamanhos diferentes, isso está equivocado, está errado, mas o objetivo aqui é dar visibilidade. Então trata-se de uma distorção de escala para dar visibilidade, ou seja, fazer um trabalho relativamente didático em termos de visibilidade. Mas lembre-se que módulo de D versor é igual ao módulo de N versor, que é rigorosamente igual a 1, então eles possuem o mesmo tamanho, D versor e N versor. Então esse erro aqui é proposital para efeito de facilitação da visualização dos versores. Muito bem, então este raio aqui é módulo do vetor D. O raio é módulo do vetor D, e aqui nós temos D versor e N versor. Muito
bem, então o n-versor é igual ao d-versor, que é igual a R, nós já calculamos, R menos R sobre N', entre parênteses, de modo a preservar a estrutura vetorial, dividido por R menos R sobre N' módulo. Muito bem, então o n-versor, produto escalar com d-versor, é igual ao módulo de n-versor, módulo de d-versor, cosseno do ângulo entre eles. E o cosseno do ângulo entre eles para uma superfície esférica fechada é 0 grau, então 0 grau. E módulo de n-versor igual a 1, módulo de d-versor igual a 1 e cosseno de 0 grau no âmbito da trigonometria do ciclo é igual a 1, de modo que nós temos um resultado o número 1. Então, se nós escrevermos, considerarmos que o módulo de D do elemento infinitesimal de área é igual a dA, como tratado em muitos e muitos livros, nós podemos escrever o dA vetor, elemento infinitesimal de área, como dA, para efeito de simplicidade matemática, n-versor. Isso pode ser reescrito como dA d-versor, ou ainda pode ser reescrito como dA, elemento infinitesimal de área, o módulo, R menos R sobre N', entre parênteses, dividido por R menos R sobre N', módulo. Muito bem, então agora vamos calcular a integral de superfície, a integral dupla de superfície fechada. Então, continuando, continuando, fluxo do campo elétrico, fluxo total, integral dupla de superfície fechada. Para o campo elétrico, nós vamos substituir a expressão carga elétrica geradora do campo elétrico dividido por 4πε0 R menos R sobre N', expressão esta já obtida em aulas anteriores, ministradas no âmbito do nosso curso. Módulo de R menos R sobre N', módulo isso elevado a 3, produto escalar com dA vetor. E dA vetor nós já sabemos que é igual, aqui produto escalar, dA vetor é igual a dA, elemento infinitesimal de área na sua forma de módulo, R menos R sobre N', entre parênteses, dividido por R sobre menos R sobre N', módulo. Muito bem, então aqui, de acordo com o cálculo diferencial integral, conforme o cálculo diferencial integral, nós podemos retirar as constantes, ou seja, os termos que não dependem das coordenadas às quais estarão submetidas ou submeter-se-ão à integração, nós podemos retirá-las sem qualquer perda de generalidade, sem qualquer receio de equívoco algébrico. Então, aqui, Q sobre πε0 são retirados da integração. E então, nós temos dA e o produto escalar. Aqui, observe, produto escalar entre R menos R sobre N' e R menos R sobre N', tudo dividido por módulo elevado a 3 multiplicado por módulo elevado a 1, isso é exatamente o módulo elevado a expoente 4. Rapidamente apagando esta faixa de superfície, da superfície do quadro de vidro, nós sabemos
fazer uma breve observação aqui. Nós sabemos que o módulo do vetor A, produto escalar, o vetor A, produto escalar com o vetor A é igual ao módulo elevado a 2 do vetor A. Mais uma vez, repito e reitero sobre o fato de que estes cálculos, os detalhes que são obtidos sobre cálculo vetorial, sobre cálculo diferencial integral, entre outros temas aqui tratados, serão e estão sendo tratados ou são matéria e tópicos de preocupação de outros cursos ministrados por mim, professor Damião Pedro Meira Filho, e por outros professores do nosso prestigiado Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Muito bem, então agora, isso significa que, em outras palavras, que R menos R sobre índice linha, entre parênteses, produto escalar com R menos R sobre índice linha, entre parênteses gera módulo de R menos R sobre índice linha, um módulo elevado a expoente 2. E, portanto, o φ, o fluxo do vetor campo elétrico que atravessa uma determinada superfície fechada, então pode ser reescrito como carga elétrica Q, carga geradora do campo elétrico, 4πε0, integral de superfície esférica fechada, dA, elemento infinitesimal de área, R menos R sobre índice linha módulo elevado a 2, dividido por R menos R sobre índice linha módulo elevado a 4. Continuando o tratamento algébrico, Q sobre 4π sobre índice linha, integral dupla de superfície fechada, dA dividido por módulo de R menos R sobre índice linha elevado a expoente 2. Então, substituindo o elemento infinitesimal de área em coordenadas esféricas, tal como apresentado em quadros anteriores, no quadro imediatamente anterior, nós podemos, aqui mais uma vez, escrever dA como o raio elevado a 2, o raio da esfera imaginária, da superfície esférica imaginária elevada a 2, seno de θ, dθ, dφ, onde dθ é o elemento infinitesimal do ângulo polar, ao passo que dφ é o elemento infinitesimal do ângulo azimutal. Então, continuando calculando o fluxo do vetor campo elétrico que atravessa uma determinada superfície fechada, nós temos carga elétrica geradora do campo elétrico, 4π sobre ε0, e agora sim, substituindo aqui de 0 a 2π a variação no espaço, em um subespaço vetorial relacionado ao ângulo φ, então dφ, e aqui integral de 0 aqui, vamos escrever R menos R sobre índice linha elevado a expoente 2, seno de θ, dθ, tudo isso dividido por R menos R sobre índice linha elevado a expoente 2. Então, dividindo, considerando que o raio é maior do que zero, ele resiste à esfera imaginária que circunscreve a carga elétrica geradora do campo elétrico, nós temos 0 a 2π dφ, divide os termos, então nós temos 0 a π seno de θ dθ, e nós já calculamos em quadros anteriores, durante exatamente esta aula, aqui ministrada, de que 0 elevado a π seno de θ dθ necessariamente é igual a 2, nós já calculamos. E 0 a 2π dφ nós também já calculamos igual a 2π,
Então, substituindo, nós temos fluxo do vetor campo elétrico Q sobre 4π epsilon sobre subíndice 0, 2π multiplicado com 2. Então, isso reescrevendo 4π, de modo que o fluxo do vetor campo elétrico que atravessa uma determinada superfície fechada, superfície essa que circunscreve a carga elétrica geradora do campo elétrico, em outras palavras, a carga elétrica geradora do campo elétrico na estrutura material pontiforme dotada de massa e de carga elétrica, a partir da qual é gerado o campo elétrico. Esta tal carga elétrica, essa tal estrutura coincide exata e precisamente no âmbito, coincide geométrica e tridimensionalmente com o centro da esfera, né? Nós podemos escrever como uma carga dividida por epsilon subíndice 0, ou de outro modo, integral de superfície fechada, do campo integral dupla de superfície fechada, do campo elétrico produto escalar com um elemento infinitesimal de área. Isso é igual à carga elétrica que gera o campo elétrico e que está rigorosamente dentro desta tal, da citada, da referida superfície fechada, dividido por epsilon 0. Então, esta é a denominada lei de Gauss para o campo elétrico. Agora, observem que isto é válido para o caso em que a carga elétrica Q, não é exatamente a carga elétrica, mas rigorosamente falando, a estrutura material pontiforme dotada de massa e de carga elétrica está localizada na região ou em uma região do espaço euclidiano de 3 dimensões interior à superfície fechada. Nós também sabemos que a integral, o fluxo do campo elétrico, o fluxo do vetor campo elétrico, considerando é igual a zero, o fluxo do vetor campo elétrico é igual a zero quando a carga elétrica geradora do referido campo elétrico está localizada em uma região tridimensional externa ou externa em relação à superfície fechada. Muito bem. Muito bem, em resumo, nós temos esta situação. E vale aqui generalizar, nós podemos assim, imaginar, considerar que esta carga elétrica que está interna, na região interna à superfície fechada, ela pode ser composta por outras cargas elétricas, por estruturas materiais pontiformes, por assim dizer, com valores de carga elétrica menores, né? Então, nós podemos imaginar que esta então é a carga elétrica total, quando nós somamos as cargas elétricas
positivas com as cargas elétricas negativas. O resultado, seja ele positivo ou negativo, indicará então a carga elétrica total, que está interna, né? Então nós podemos inclusive considerar que a carga elétrica, esta carga elétrica pode ser resultado de um somatório de 1 até n de outras cargas elétricas, né? Ou seja, de estruturas dotadas, estruturas relativamente separadas do ponto de vista, assim, discretamente separadas no espaço. Então, nós poderíamos escrever isso como um somatório variando no subíndice I, variando de 1 até n, de cargas elétricas menores, e somadas compõem essa carga elétrica total. Muito bem. Agora, pois bem, vamos fazer a generalização para um caso. Nós escolhemos aqui uma estrutura material multiforme, dotada de massa e de carga elétrica, e agora vamos considerar uma generalização para um caso contínuo, generalizando para uma distribuição contínua de cargas elétricas. Então, generalizando para uma distribuição contínua de cargas elétricas, nós temos então a carga elétrica total pode ser reescrita como uma integral tripla de volume da densidade volumétrica de cargas elétricas distribuídas em um espaço euclidiano de 3 dimensões, elemento infinitesimal de volume. Então este seria um elemento infinitesimal de volume, e este R sobre índice linha pode indicar para nós a localização da distribuição contínua de cargas elétricas, que gera, por sua vez, o campo elétrico principal. Então, também podemos reescrever essa carga elétrica como uma integral tripla de superfície da densidade volumétrica de cargas elétricas. Trata-se de uma função que não depende do tempo, neste caso, para efeito de simplificação matemática, consideramos que ela não depende do tempo, depende apenas das coordenadas espaciais x sobre índice linha, y sobre índice linha e z sobre índice linha, que são exatamente as coordenadas espaciais em sistema de coordenadas cartesiano que designa a posição, a localização da distribuição contínua de cargas elétricas geradora do campo elétrico. Então nós podemos escrever isso como D3R sobre índice linha. Nós já definimos esta função de densidade volumétrica de cargas elétricas oportunamente, assim, foram definidas em situações, em aulas, em momentos, em encontros anteriores. Muito bem, então agora nós vamos considerar que esta integral tripla de volume, esta integral tripla de volume toma em consideração, analisa não exatamente onde as cargas elétricas, a distribuição contínua de cargas elétricas está localizada, os limites geométricos, né, de distribuição da distribuição contínua de cargas elétricas, mas sim expande essa integral tripla de volume considerando a superfície de Gauss, com relação, se calcula o fluxo do vetor de campo elétrico. Então a superfície fechada de Gauss, utilizada para calcular o fluxo do vetor campo elétrico, em geral, ela pode conter um volume muito maior, ou relativamente maior, em relação ao volume ocupado tão somente pela distribuição contínua de cargas elétricas. Então, se nós desconsiderarmos o dV sobre índice linha e tratar apenas com dV, ou seja, qual é o volume compreendido e limitado pela área, pela superfície fechada considerada no problema em particular do cálculo do fluxo do
do vetor campo elétrico, o que é diferente, obviamente, do volume ocupado pela densidade volumétrica de cargas elétricas. Em geral, o volume ocupado pela densidade volumétrica de cargas elétricas é menor ou bem menor, dependendo do caso em particular, em relação ao volume associado ou compreendido e limitado contemplado aqui pela superfície fechada, a superfície de Gauss fechada, utilizada para cálculo do fluxo do vetor campo elétrico. Então, considerando exatamente esta superfície, vamos a superfície de Gauss. Então, vamos considerar aqui o volume, certo? Vamos considerar, mais uma vez observar o volume rapidamente. Então, nós temos o fluxo do vetor campo elétrico, considerando que a distribuição contínua de cargas elétricas está imersa, em outras palavras, está em uma região geométrica tridimensional interior, completamente dentro, por assim dizer, completamente circunscrita e restrita por uma superfície de Gauss fechada, e essa superfície de Gauss fechada compreende, delimita um volume, em geral, muito maior ou relativamente maior, quando comparado ao volume estritamente relacionado à distribuição contínua de cargas elétricas. Então, aqui Q sobre dividido por ε0, isso pode ser então reescrito como 1 sobre ε0 integral de volume, integral tripla de volume da densidade volumétrica de cargas elétricas multiplicado por dV, onde dV, mais uma vez, repito e reitero aqui, enfatizo e destaco que esse dV está associado ao elemento de volume, ou seja, essa integral tripla de volume considera o volume relacionado à superfície de Gauss e não exatamente ao volume restrito simplesmente à ocupação tridimensional da densidade volumétrica de cargas elétricas. Muito bem. Então, obviamente, trata-se de um volume bem maior ou relativamente maior. Então, aqui nós temos a integral dupla de superfície fechada do vetor campo elétrico, produto escalar com N versor de superfície, elemento infinitesimal de área, 1 sobre y, ε0. Essa constante, sem qualquer perda de generalidade, ou sem qualquer receio no que concerne a equívocos algébricos, a erros algébricos, ela pode ser retirada da integração ou realocada na função, multiplicando então a função que está submetida ao processo de integração. De modo que nós temos densidade, essa letra grega, no formato minúsculo, letra grega ρ, né? Então nós podemos escrever a densidade volumétrica de cargas elétricas dividido por ε sobre índice 0, em outras palavras, a permissividade elétrica do vácuo. Vácuo, no caso, aqui o vácuo do tipo clássico, nós sabemos que existe o vácuo do tipo quântico, o vácuo do tipo clássico, e esse vácuo do tipo clássico é o meio no qual estão imersas as cargas elétricas, no meio no qual está imersa a densidade volumétrica de cargas elétricas, toda a distribuição contínua neste caso. E então nós encontramos esta relação para a lei de Gauss, uma outra forma generalizada de escrever a lei de Gauss, calculando então a lei de Gauss para o vetor campo elétrico, para o campo eletrostático, certo? Então agora nós vamos considerar uma observação importante. Se nós estamos considerando coordenadas cartesianas, então o elemento de área é dado por dx dy e o elemento de volume, por sua vez, por dx dy dz, considerando as três coordenadas. Se nós admitirmos as coordenadas esféricas,
periféricos. Então, o elemento infinitesimal de área é escrito como R menos R elevado R menos R sobre índice linha, módulo elevado a expoente 2, seno θ d θ dφ, e o elemento de volume, por sua vez, é escrito como R menos R sobre índice linha, módulo elevado a 2, seno θ d θ dφ, e multiplica aqui pelo infinitésimo da evolução radial. Da evolução da coordenada radial, aqui representada por R menos R sobre índice linha. Agora vamos considerar e assumir o teorema do divergente. Teorema do divergente. Este teorema será oportunamente estudado em minicursos sobre cálculo vetorial, espaço euclidiano de 3 dimensões. Acompanhem então, peço por gentileza que todos vós estejais atentos para fazer o acompanhamento desses estudos no nosso canal, no canal sediado na plataforma do YouTube, intitulado Professor Daniel Beira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Então, o teorema do divergente associa uma integral de volume do divergente do campo elétrico com uma integral de superfície fechada, uma vez que em geometria euclidiana, vamos considerar 3 dimensões, se nós temos uma superfície aberta, a superfície aberta não delimita um volume, ao passo que se considerarmos uma superfície aberta, se supusermos uma superfície fechada, se supusermos uma superfície fechada, a superfície fechada então contempla necessariamente um determinado volume. E o teorema do divergente faz exatamente esta relação, a relação entre a superfície fechada e o volume compreendido, limitado, circunscrito e restringido por esta tal superfície fechada. Então aqui nós temos um campo vetorial qualquer, e esse campo vetorial, nesse caso em particular, é o campo vetorial, campo elétrico, né? Por sua vez é um campo vetorial. Então aqui, produto escalar com linha versor de A, onde D é um elemento infinitesimal de área, elemento infinitesimal de superfície com uma determinada área. Aqui nós temos o divergente do campo elétrico. O que é o divergente do campo elétrico? É o operador vetorial, o operador diferencial parcial vetorial, nabla. Esse operador é denominado em matemática como operador nabla. E esse operador nabla é um operador diferencial parcial vetorial, de caráter vetorial, fazendo um produto escalar com o campo vetorial, dentro de uma integral tripla de volume. Então é bem razoável, intuitivo do ponto de vista geométrico, do ponto de vista de geometria de 3 dimensões, considerar que uma superfície fechada compreende e delimita um determinado volume. Então aqui nós vamos considerar o teorema do divergente e verificar este resultado, fazer comparação com este resultado. Então nós temos integral tripla de volume do divergente do campo elétrico, elemento infinitesimal de volume, igual ao resultado desta integral de superfície fechada. Aqui nós já sabemos que o resultado é integral para o campo elétrico, é a integral tripla de volume da densidade volumétrica de massa, densidade volumétrica de cargas elétricas, dividido por epsilon subíndice 0, elemento infinitesimal de volume. Lembre-se que o elemento infinitesimal de volume pode ser reescrito em alguns livros, em algumas nomenclaturas, alguns livros com nomenclaturas diferentes, como D3R. Esse D3 não indica expoente, né? Pelo contrário, indica
o número de coordenadas associadas ao elemento infinitesimal. Então, como para calcular volume nós necessitamos de 3 coordenadas, então esse 3 indica aqui necessariamente 3 coordenadas associadas ao processo de integração. Muito bem, então a integral de volume nós podemos reposicionar, né, transferir o termo que está neste lado da igualdade para o outro lado da igualdade, aqui omitindo detalhes algébricos, e nós temos aqui o divergente do campo elétrico, elemento infinitesimal de volume, menos a integral tripla de volume da densidade volumétrica de cargas elétricas, né, dividido por ε0, elemento infinitesimal de volume, isso igual a 0. Então, continuando, nós podemos escrever aqui a integral, de acordo com o cálculo diferencial integral, é possível reunir as funções que estão submetidas ao processo de integração em um único integrando, por assim dizer, e escrever menos aqui sobre ε0 d3, né? Isso igual a 0. E nós sabemos, de acordo com o cálculo diferencial integral, que a integral de uma determinada função é igual a 0 e em geral, para que a integral tripla de uma determinada função seja igual a 0, é necessário que, em geral, que o integrando, ou seja, a função que está sendo submetida à integração em um determinado intervalo do domínio das funções, conectados à soma contínua, né, representada pela integração, isto implica necessariamente que toda essa função aqui, limitada pelas chaves, pelos colchetes, toda essa função deve ser igual a 0. Deve ser igual a 0. Necessariamente para que esta integral de tripla de volume seja igual a 0. Então, nós podemos escrever essa expressão como divergente do campo elétrico é igual a densidade volumétrica de cargas elétricas dividido por ε subíndice 0. Então, em momentos posteriores, em situações oportunas ao longo da continuação do nosso curso, nós estaremos estudando melhor, já no âmbito do eletromagnetismo, associando o campo elétrico ao campo magnético e, portanto, entendendo melhor a noção de campo eletromagnético. Nós estaremos estudando o conjunto de equações diferenciais parciais vetoriais, denominadas de equações de Maxwell. Então, existe um conjunto de equações e entre as equações de Maxwell está esta equação que é proveniente da lei de Gauss para o campo eletrostático. E então nós estaremos oportunamente estudando as equações de Maxwell e estudando em melhores detalhes essas equações. Então eu agradeço a atenção e estaremos dando continuidade deste curso, sempre que possível, dando continuidade a este curso, sempre que possível, tentando resgatar aqui, fazer observações importantes e relevantes sobre aspectos matemáticos que são utilizados aqui, omitidos por uma questão de exiguidade, de viabilidade temporal, mas certamente nós faremos o possível para tratar aqui de forma resumida e de forma detalhada ao longo dos nossos outros cursos que estão sendo ministrados e exibidos no âmbito da plataforma YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém. Muito obrigado, eu agradeço a atenção.